O raio-x da soja. A produção de alimentos é a grande fonte econômica nacional. Os altos números das safras e exportação, especialmente da soja, explicam esse sucesso. Mas diante de tantos resultados positivos, será que ainda existe algo para ser melhorado? Produtores rurais, especialistas e importadores, todos têm a mesma resposta. É preciso melhorar a infraestrutura para escoar os grãos de maneira mais eficaz. Que o mínimo de infraestrutura que se deva ter, né, principalmente quando a produção é primária, ele deva haver e um incentivo à industrialização. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando de ferrovias, hidrovias, interligação de modais, processamento, industrialização. Então, a parte de infraestrutura, e eu não atrapalho por parte do governo, já seria uma alavanca muito grande para o setor produtivo brasileiro de maneira geral. Nesse momento, a logística é o grande desafio, principalmente o nosso, porque nós estamos no centro do Brasil e os portos de Santos, Santarém, Miritituba, que hoje é o mais próximo nosso, está praticamente a 1.000 quilômetros daqui. Esse é o desafio do agro. E eu tenho certeza absoluta que os governos federais e estaduais, no caso, o nosso governo do estado, já está investindo através de rodovias. O governador do estado do Mato Grosso vem dando ordens de serviço de rodovias estaduais importantíssimas, e os anúncios do governo federal, através do ministro Tarcísio, com o apoio do presidente da República, tem sido também um fator muito positivo em nossa região, que é a questão das ferrovias. Então, nós temos aí investimentos previstos, né, naqueles 3 subsistemas que nós comentamos aqui. Então, no sistema, na parte de armazenagem, na parte de terminais, nós temos em avaliação pelo Tribunal de Contas da União o STS-11. Esse terminal ele prevê um incremento de quase 16 milhões de toneladas de capacidade. Vai ser o maior terminal de exportação de granéis vegetais do país, com 2 berços dedicados, um acesso ferroviário modelado para uma movimentação de mais de 80% via ferrovia. E além desse terminal, existem outros investimentos que estão sendo feitos em terminais portuários para que a capacidade projetada ali para os próximos anos seja suficiente para esse crescimento de plantação e de exportação do agronegócio. Quando a gente fala em ferrovia, o acesso ferroviário, capacitar esse acesso ferroviário, o Porto de Santos, junto com o Ministério da Infraestrutura, desenvolveram um trabalho para uma nova modelagem do contrato da ferrovia interna do Porto de Santos, conhecida como FIPS. São previstos aí nos próximos 5 anos aproximadamente R$1 bilhão em investimentos, fazendo com que a capacidade da ferrovia interna do Porto saia da ordem de 50 milhões de toneladas por ano para aproximadamente 100, 115 milhões de toneladas por ano. Todos os anos, uma das maiores preocupações que envolve a produção de alimentos no Brasil está relacionada ao escoamento. E são várias as dificuldades, como as condições das estradas, a capacidade de armazenamento e a infraestrutura e logística dos portos. Para falar da logística como um todo do produto, a gente precisa separar em alguns subsistemas dessa logística como um todo. Então, nós temos o acesso terrestre, que no fluxo de exportação é a chegada do produto até Santos. Nós temos o subsistema de armazenagem e movimentação portuária, depois o subsistema aquaviário, que são no limite os navios. Então, como que essa carga chega no Porto de Santos, né? Hoje existem 2 principais modais de acesso dos grãos ao Porto de Santos. É o modal ferroviário e o modal rodoviário. Majoritariamente, essa carga vem pelo modal ferroviário e tende a crescer ainda mais para esse modal. Por quê? Porque as ferrovias que nós chamamos serra acima, ou seja, as ferrovias que chegam a Santos, estão recebendo grande quantidade de investimentos. Então, a Malha Paulista, que é operada atualmente pela Rumo, a Malha Norte e a Norte-Sul, que são operadas pela Rumo também, estão passando por grandes investimentos para aumentar a capacidade de movimentação.
Hoje, a capacidade de movimentação na ferrovia no Porto de Santos é da ordem de 50 milhões de toneladas por ano. Com esses investimentos, a expectativa é que essa capacidade atinja entre 100 e 115 milhões de toneladas por ano, capacitando toda a logística de recepção desses grãos, né, e outros produtos, mas capacitando o Porto de Santos a receber aí mais do que o dobro do que recebe hoje de ferrovia. O ritmo lento dos embarques é apontado como um dos principais problemas. A situação é causadora de atrasos nas entregas para os compradores internacionais. O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, é o maior e o principal do país, sendo também considerado o mais importante da América Latina. Grande parte da exportação de soja brasileira sai de lá. Para o complexo soja, para o agronegócio, nós temos aí uma relevância bastante grande também. Dos 55 terminais que o Porto de Santos tem, e aí falando tanto de terminais dentro do porto organizado, que são terminais arrendados, quanto terminais privativos, que também existem aqui na região da Baixada. Então, dos 55 terminais, mais de 12, ou pelo menos 12 terminais, têm como produto movimentado produtos do complexo soja, produtos do agronegócio. Então, é uma relevância bastante grande em quantidade de terminais, pensando no múltiplo propósito do Porto de Santos, mais de 30% das exportações são produtos do complexo, né? Então, é uma carga muito relevante. O porto, ele se desenvolve, né, pensando no atendimento de 100% da carga da região de influência, e a região de influência de Santos traz ali muitas áreas que têm a produção agrícola. Mesmo sendo responsável por liderar as exportações brasileiras, o Porto de Santos sofre com as consequências da falta de infraestrutura. A maior dificuldade apontada é com a malha logística de acesso. Segundo especialistas na área e produtores rurais, o problema é que a infraestrutura atual para o escoamento dos grãos ainda é antiga, baseada nas condições da década de 1970. A infraestrutura do Mato Grosso, ela é da década de 70. Tá? Então, se você pegar a estrada entre Cuiabá, Rondonópolis, saindo para Goiás ou para o Mato Grosso do Sul, é uma infraestrutura da década de 70. A mesma coisa em direção ao norte, quando foi feita a abertura da rodovia Cuiabá-Santarém, ela foi inaugurada em 76. Então, nós sempre tivemos limitações no crescimento da nossa logística. Então, foi um sofrimento muito grande por parte dos produtores, mas esse processo foi evoluindo, entraram as rodovias federais, foram pavimentadas, depois as rodovias estaduais começaram também a ser pavimentadas, a ferrovia chegou a Alto Taquari, no Mato Grosso, e chegou a Rondonópolis, já na década de 2000. Quando a comparação é entre Brasil e os Estados Unidos, as dificuldades se acentuam. Os norte-americanos são concorrentes diretos no comércio de produção de alimentos, principalmente com a soja brasileira. Os nossos portos até possuem capacidade de exportar da mesma forma que os dos Estados Unidos. A questão é como se desenrola a logística de acesso até os portos. Falta de qualidade nas estradas, causando filas e atrasos, é um cenário que dificulta a rota da soja brasileira para o mundo. If you see the US side, the US farmers can put their soybean in the barge and easily. Se você analisar os Estados Unidos, os americanos podem pôr os grãos no silo e depois exportar com facilidade. É muito barato. So compared to the barge shipment or railway shipment in the U.S., see the U.S. farmers can ship their bean if they want to export from PNW, from the west side of the U.S., they just go by rail.
Se comparado com o envio dos Estados Unidos, aqui no Brasil, eles não vão colocar os grãos num caminhão e enviá-los, como fazemos aqui do Mato Grosso até Santos, 2.000 quilômetros. Right? Now, U.S. truck shipment is only probably 20 miles, 50 miles, either to the elevator or on the real transloading, or the elevator on the barge elevator on the river. Nos Estados Unidos, 50 milhas no máximo, e eles usam os elevadores nos rios. É uma coisa completamente diferente do que é no Brasil. Brazilian side. If in the future I can see the railway building have been improved a lot in the past several years, and also some of the river is also being used in the north side of Mato Grosso, and people will be able to use the river barge to ship soybean. So eventually, já melhorou muito nos últimos anos, e alguns dos rios estão sendo usados para transporte. Então, eventualmente, a melhoria na logística vai ajudar os vendedores e baixar preços. E isso será bom para os compradores, para os vendedores, que se tornam mais competitivos. You becoming more competitive. Os possíveis atrasos na entrega preocupam os compradores internacionais, principalmente os americanos e chineses. Mas, mesmo assim, a soja brasileira segue em alta na procura e com estimativas de cada vez mais aumentar. A previsão é que em 2030 o Brasil produza 125 milhões de toneladas de soja e milho. A grande pergunta que fica é: vamos conseguir escoar tanto produto assim? É preciso pensar em melhorias no transporte da produção de alimentos no Brasil. Segundo a Embrapa, as estradas são as mais utilizadas para cargas no geral. Mas quando o assunto são os grãos, o cenário já é outro. Quase 50% de produto transportado são por ferrovias. O problema é que a malha ferroviária brasileira não chega nem a 30 mil quilômetros, ou seja, 70 vezes menor que a rodoviária. É uma diferença muito grande se comparar com os Estados Unidos. Por lá, o predomínio é das ferrovias, em 43%, depois rodovias, com 32%. A Rússia, por exemplo, apresenta mais de 80% de ferrovias em seu território. Nós fizemos várias viagens aí no mundo afora, fomos conhecer essa logística, tanto a norte-americana como a canadense, a própria Rússia, a própria China. Tivemos na Alemanha, Holanda, a gente andou muito para ver essa situação. Podemos dizer que a nossa situação para transportar dos locais aonde é produzido, ou seja, para os portos, ou seja, para os centros maiores consumidores, no caso, levar a produção específica de Mato Grosso, que está no centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro ou para o Nordeste, nós temos a maior dificuldade com certeza. Hoje você vê esses países aí que praticamente é acima de 300, 400 quilômetros, tudo é transportado por ferrovia, principalmente a ferrovia. E aonde a possibilidade se usa as próprias hidrovias. Então, com certeza, eles levam uma vantagem muito grande. A própria Argentina também, muito próximo das áreas de transporte pelo Rio Paraguai. Hoje, para você sair lá no porto, no Uruguai, lá embaixo, dizendo Oceano Atlântico, então eles têm uma vantagem enorme, nossa, em relação a você sair do campo, da onde é produzido, para chegar ou nos portos exportadores, ou seja, no próprios centros maiores, aonde você tem um consumo maior, onde você tem mais população. O governo federal promete investir mais na infraestrutura e logística para melhorar o transporte da produção de alimentos no país. Uma das iniciativas é a Ferrogrão, que pretende impulsionar o escoamento de grãos do Centro-Oeste para os portos da região norte do país. O raio-x da soja. Oferecimento AproSoja Mato Grosso. No próximo episódio da websérie Raio-X da Soja, um panorama sobre a legislação brasileira que rege o agronegócio, seus desafios e aspectos positivos.